Podeis assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e que o Espírito de Deus possa falar dentro do teu coração nessa noite e que haja um renovo, um avivamento dentro do teu coração à medida que a palavra de Deus ela começa a penetrar na sua vida. Eu quero que os irmãos entendam que a palavra de Deus ela vem com todo o poder de Deus. Então, quando Deus fala, Ele cria. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, quando nós estamos recebendo a palavra, nós estamos entendendo o que é que nós estamos recebendo. Então, não receba a palavra de Deus de qualquer forma. Abra o seu coração e diga: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Lembra? E nessa noite especial, o Dia dos Pais, nós queremos falar sobre um pai maravilhoso, um pai glorioso, e que você possa, através dessa palavra, se conectar profundamente com esse pai maravilhoso e entender tudo aquilo que ele gerou em nós, a nova vida que ele gerou em nossa vida, para que a manifestação da nossa vida seja a partir daquilo que a palavra de Deus revela para nós. Nós não somos o nosso histórico, o nosso velho homem, nós somos uma nova criação, uma nova história. E nós precisamos nos mover em cima daquilo que foi gerado em nós através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pela vontade do nosso Pai. Amém, amado? Lucas capítulo 15, tem uma parábola tão conhecida dos irmãos e tão pregada, tão ministrada, que é a parábola do filho pródigo. Mas nós queremos extrair alguma coisa a mais dessa parábola que você já ouviu de tantas formas, tantas vezes na sua vida. Lucas 15, a partir do verso 11. Diz assim o texto: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai,
pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondendo disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Diga amém, diga glória a Deus. Os três elementos principais da mensagem são o pai, o filho que foi embora e o filho que ficou. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um quarto elemento, um quarto detalhe dessa mensagem: a casa do pai. Então nós temos aqui o pai, o filho que se vai, o filho que fica e a casa do pai. Interessante que o pai faz uma declaração importantíssima. Ele declara que aquele filho que se afastou da casa e foi para uma terra longínqua estava morto. Ele diz: esse meu filho estava morto. Isso nos faz lembrar de um outro filho, Adão. Adão, ele sai da casa do pai. Ele tinha uma ambiência com o pai. Ele desfrutava de toda a benesse da presença do pai na casa do pai. Ali ele tinha a segurança, ele tinha a prosperidade e ele tinha a provisão. Porque na casa do pai não falta nada. Na casa do pai nós encontramos a alegria abundante, a vida abundante, a prosperidade abundante, a presença abundante, a provisão abundante. Amém? Adão, ele foi para uma terra longínqua. E Adão levou com ele toda a humanidade. A humanidade inteira estava em Adão. E Adão se afasta da casa do pai. E a partir de então, ele vai experimentar insegurança, medo,
angústia, depressão, opressão, todos os sentimentos contrários que ele nunca houvera experimentado enquanto ele estava na casa do Pai. Mas numa terra longínqua, ele vai padecer dores, a angústia, o medo, a agonia, a sensação terrível de insegurança. Ele está longe do Pai. E ele está morto. Embora ele esteja vivendo, andando, trabalhando, fazendo tantas coisas para Deus, ele está morto. Por isso que Paulo fala em Romanos, quando você lê Romanos 1, 2 e 3, Paulo diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, na casa do Pai, a presença, a glória, há toda uma segurança plena, não há medo, não há nenhuma sensação contrária. Mas quando ele sai, ele é destituído da glória. Ele perde o contato com a glória do Pai. Ele perde o contato com a segurança. E então agora ele está vivendo numa terra longínqua. E tudo que ele tem são comidas de porcos. Tudo que sobrou para Adão e para toda a humanidade. É uma vida completamente contrária àquela que o Pai proveu e preveu para o homem. Nada que o homem vive longe do Pai, longe de Deus, se pode comparar com aquilo que o Pai tinha previsto e provido. Vida com abundância. Vida com abundância é uma vida eterna, é uma vida plena, é uma vida segura. É aquilo que o Pai pensou para cada um de nós. Amém? Nunca, irmãos, nunca Deus pensou numa vida contrária à plenitude. Nunca Deus pensou numa vida de enfermidades, de dores, de agonia, de pecado, de depravação. Nunca. Ele cria um filho pleno para a plenitude, para a presença, para estar com Ele, estar nele. Esse é o plano de Deus para os seus filhos. Amém, amado? Para os seus filhos, amados. Mas veja quão longe o homem foi. O quanto ele se afastou. Ele se perdeu de tal forma que ele nem se lembra mais do Pai. Imagine isso. Aquele filho estava na casa do Pai. Ele tinha o melhor. Além da presença e da segurança do Pai, ele tinha toda a provisão plena. Irmãos, pensa em plenitude. Agora ele está trabalhando, cuidando de animais. E quando a Bíblia usa a figura do porco, talvez para nós, não há um impacto muito grande, mas quando você pensa lá no Oriente, quando você pensa no povo de Israel, quando você pensa e entende que para eles o porco é um animal imundo, eles não comem, para eles é considerado
um dos piores animais possíveis. Então, a figura desse animal é para mostrar, para revelar que o que sobrou para o homem, em detrimento da vida que ele poderia ter, é uma vida depravada, pervertida, completamente contrária àquilo que o Pai pensou. E quando nós falamos no Pai, nós estamos falando no Senhor do universo, no Criador de tudo, no Deus todo-poderoso, todo maravilhoso, todo glorioso, no Senhor da eternidade, naquele que ama e naquele que faz todas as coisas perfeitas. Amém. Você sabia que nós somos criados para a perfeição? Você sabia que nós somos criados para a eternidade? Então, olhar o homem agora é olhar o homem na pior situação possível, no fundo do poço, na degradação moral mais intensa possível. Olhar para aquele moço cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos é a situação mais degradante que um ser humano poderia chegar. Não tem como ser pior do que isso. E toda a humanidade está nessa condição. Ricos, pobres, grandes, poderosos, todos estão vivendo infinitamente aquém daquilo que é o projeto de Deus, daquilo que o Deus perfeito, o Pai perfeito pensou. Amém. Então nós não podemos nos conformar com nenhum tipo de vida que não seja aquela que o Pai pensou. Amém? Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Então nós olhamos essa palavra em dois aspectos. Não seja igual e não aceite ser. Amém? Não seja igual e não aceite. Então nós não podemos aceitar nenhuma situação que não seja a plenitude, a perfeição, a instituição na glória do Pai. Amém. Na casa do Pai. Então o homem está longe da casa do Pai. Então Jesus, ele vem e o Pai envia o seu Filho com um propósito: buscar e salvar aquele que estava perdido. Lembra o que o Pai disse aqui? Esse meu filho estava perdido, morto e perdido. Então Jesus Cristo disse: eu vim enviado pelo Pai para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então nós estávamos perdidos da casa do Pai. E toda a nossa herança era o pecado, a degradação moral, a enfermidade, a morte, a desesperança. Era a nossa herança de Adão. Então Cristo, quando ele vem revelando o Pai. O homem estava tão perdido que ele nem sabia que ele tinha um Pai. Ele se perdeu, ele estava longe demais. Então, quando Cristo chega, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E eu posso dizer assim, que ele poderia dizer:
arrependei-vos, porque é chegada a casa do Pai. Amém. Lembra o que ele disse lá em João 14? Na casa do meu há muitas. Amém. Olha só aqui. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus vem para revelar o Pai que os filhos tinham esquecido. O homem estava tão acostumado à degradação moral que ele não sabia nem que ele tinha um pai. Então Jesus vem e a missão dele é salvar. E salvação para Deus não é apenas tirar de nós problemas, dificuldades ou gerar em nós alguma condição melhorada daquela que nós vivíamos. Salvação é a restauração completa, total, absoluta e restrita, é trazer o homem de volta ao seu estado original de filho. Amém. Filho. Filhos amados do nosso Pai. Nós nem podemos cogitar outro tipo de ideia. Não podemos aceitar em hipótese nenhuma. Deixa o Espírito Santo falar aí no teu coração, querido. Abra o teu coração e entenda esse propósito glorioso. Chamados para a casa do Pai, chamados de volta para o lar, chamados de volta para os braços do nosso Pai. Amém. Lembra o que Jesus disse ao povo de Israel? E quando ele fala, é o Pai falando. Ele diz: quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo de mim, debaixo da minha proteção. Cristo revela o coração do Pai. Cristo revela o que há no coração do nosso Pai. O desejo de nos ajuntar debaixo da sua proteção. Amém, amado? O desejo de nos trazer para perto. Nunca Deus quis que nos afastássemos da sua presença. Porque fora da casa do Pai existe a morte, o perigo, o medo. O primeiro sintoma que Adão sentiu quando ele percebe que ele está saindo da casa do Pai, ele diz: eu tive medo. Medo. E agora ele vai abraçar uma vida de medo, de derrota, porque ele se afastou do Pai. Então Jesus Cristo é o retorno para casa. Amém, amado? Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ele é a porta que dá acesso à casa do Pai. Nenhum de nós, em hipótese nenhuma, podemos aceitar ser menos do que um filho que tem direito a entrar na casa do Pai. Amém? Há um filho que já está lá com o Pai, mas ele não consegue reconhecer isso. É interessante que a salvação e a transformação da nossa vida passa pelo entendimento e o reconhecimento do projeto de Deus para nós. Então veja, junto do Pai havia um filho, mas esse filho não tinha consciência de filho. E nem tinha consciência de quem era o seu pai. E ele reclama e diz:
o Senhor nunca me deu nada. E ele não se alegra com o filho que voltou, com o irmão dele. O pai diz: tudo que é meu é teu. Porém, ele não tinha consciência. E dar-se ao fato de, embora nós tenhamos recebido a palavra de Deus, não temos a consciência de quem nós somos agora. Não temos a consciência da transformação que foi gerada em nós. E de repente podemos agir como alguém que, embora tenha direito a estar na casa do Pai, não tenha percepção de que ele tem todo o direito a tudo que o Pai tem. Amém, amado? Por que Paulo diz assim? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, logo eu sou herdeiro. Irmão, presta atenção nisso. Olha no que nós fomos transformados. Olha o que a salvação de Cristo gerou em nós. Filhos, herdeiros e morada do Espírito Santo. Amém, irmão? Nós temos um Pai. Nós voltamos para a casa do Pai. Na casa do Pai a vida abundante. Na casa do Pai a segurança. Na casa do Pai há uma paz que excede todo entendimento. Na casa do Pai há delícias perpetuamente. Amém, amado? Bem-vindo à casa do Pai. Bem-vindo à sua nova vida. Seja bem-vindo, querido, nessa transformação que foi gerada em nós. E talvez você olhe para você e diga: pastor, embora eu esteja ouvindo isso, mas parece que eu estou tão longe. Nem sinto que Deus é meu Pai. Parece que as coisas na minha vida, elas estão andando ao contrário daquilo que está sendo ministrado, revelado, pregado, falado. Não sei se você já se sentiu assim. Parece que Deus não me ama. Parece que Ele nem olha para mim. Parece que eu nem existo para Deus. Então, amado, esse tipo de sintoma, ele é uma clara revelação de que nós não temos o conceito, a percepção e a consciência de quem nós somos e quem é o nosso Pai e o que Ele gerou em nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é filho do Pai. O Pai é o teu Pai, querido. Ele te ama com um amor imensurável. Ele te ama de tal forma que Ele não negou nem o seu próprio filho. Paulo disse: se Ele não negou seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas? Aquele filho que está voltando, depois de um surto de consciência, quando ele olha a sua situação degradante, depravada, ele se lembra que ele tem um pai. Mas no seu conceito, no seu entendimento,
Ele deseja voltar para o Pai, mas ele não quer nem ser mais aceito como um filho. Eu vou me levantar e eu vou chegar no meu pai, vou pedir perdão para ele, vou dizer: se o Senhor me considerar um diarista, um empregado da casa, está de bom tamanho. Mas, querido, entenda uma coisa: quando Deus envia Jesus Cristo, Ele está dando-nos o máximo possível, Ele está aplicando o máximo que Ele pode aplicar, Ele está investindo tudo para que haja em nós uma salvação tão plena, tão completa, que nós tenhamos a consciência de que nós somos filhos legítimos da sua glória, que nós fomos instituídos na sua glória, que nós temos livre acesso à casa do Pai. Amém. Então essa ideia que foi gerada no coração desse filho, muitas vezes acontece conosco. Às vezes pecamos, nos afastamos, e quando nós voltamos, nós viemos com esse pensamento: se Deus me aceitar apenas ali como um servo pequenininho ali para ser um diarista na sua casa, está de bom tamanho. Eu lembro de uma irmã, isso faz uns 40 anos atrás. Eu lembro de uma fala era uma irmã muito avivada da igreja, uma mulher de oração, mas ela falava alguma coisa assim que no momento parecia correto, mas hoje a gente, fazendo uma análise mais apurada, a gente percebe que ela tinha a síndrome do filho que volta. E ela dizia: olha, se Deus me deixar entrar no céu, nem que for para ficar naquele cantinho, no lugar mais pequenininho, nem que for ali para varrer a rua, não tem problema. O importante é que eu esteja lá. Irmãos, parece correto, mas não é. Aquilo que é o projeto de Deus. Deus está trabalhando de tal forma que nós venhamos assumir a nossa identidade como filho. E filho é filho, amém, irmão? Eu quero entrar na glória e quero estar no melhor lugar possível. Amém, amado? Estaremos na presença do Pai para sempre. Então não permita que esse sentimento, essa síndrome, esse tipo de comportamento domine o seu coração. De forma nenhuma. O filho chegou, e o filho chegou sujo, pecaminoso. E o pai nem teve tempo de ouvir as suas lamúrias, as suas palavras. O pai o abraçou, o pai o beijou, ele foi lavado, ele foi vestido, ele recebeu o anel, um símbolo de comunhão. Ele voltou a se alimentar da melhor comida, porque ele é filho. Amém, amado? E a Bíblia diz que o pai se alegrou. Há uma alegria no coração do pai. Eu quero que você entenda isso. Quando você assume a sua identidade, você alegra o coração do teu pai. Porque então você sabe quem ele é, mas você sabe quem você é. Então, em nome do Senhor Jesus, não se comporte como se você não tivesse em Cristo Jesus o direito de ser filho. Cristo conquistou para nós o direito de voltarmos aos braços do Pai. Cristo conquistou para nós o direito de entrarmos na presença do nosso Pai. Cristo conquistou para nós o direito de sermos filhos. Amém. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, eu recebo essa palavra
no meu coração. Tu és meu Pai, eu sou teu filho. Diga amém, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe teu coração. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.